Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje o tema da mensagem é o preço do desrespeito. Existem pessoas que se julgam mais importantes, mais poderosas do que as outras e vivem desrespeitando os outros. Um exemplo disso que existiu na história foi Vlad o Empalador, que viveu no século XV, foi um rei da Valáquia. Ele ganhou dois apelidos. O primeiro foi Dracul, que significa diabo, porque ele pertencia à ordem dos cavaleiros Dracul, que defendia a região das invasões dos muçulmanos, dos turcos, e Tepes, porque ele empalava as pessoas vivas. Ele foi muito cruel e ele foi vencido por Matias o Corvino, rei da Hungria, que invadiu os territórios dele, e nessa ocasião a esposa que ele tanto amava se jogou da torre de uma das torres do castelo para o rio Regis e se suicidou durante a invasão do Matias o Corvino. Escreveram um livro sobre ele, né? Conde Drácula, de Bram Stoker, é uma ficção, e ele conta a história de um corretor de imóveis chamado Jonathan Harker, que sai de Londres para ir para Budapeste, para aquela região, para vender um território que fica em Londres, um terreno, para o Conde Drácula. Quando ele chega no castelo, ele é recebido por um homem vestido de preto, da cabeça aos pés, todo pálido, com as mãos compridas, e esse homem diz para ele: entre, fique são e salvo, entre, fique à vontade, saia são e salvo, e deixe um pouco da felicidade que traz. Ele estranha essas palavras, e quando ele está no castelo, ele é bem recebido. O conde nunca se alimenta na frente dele, e ele tem um banquete na frente dele, então ele fica feliz. Eles conversam amigavelmente, o conde tem uma biblioteca, e ele então percebe que tem alguma coisa errada, ele está há muito tempo no castelo. Ele então resolve fazer a barba. Ele descobre que não tem um espelho no castelo. Então ele pega o espelho que tem na bolsa dele, um espelhinho pequeno, e faz a barba olhando para o espelho. Acontece que o conde chega perto dele, pega o espelho da mão dele, joga pela janela do castelo e diz: para fora com esse objeto da vaidade humana. Ele estranha, e o conde parece que vai fazer algum mal para ele, agarrá-lo pelos pescoços, mas quando ele olha e vê um crucifixo no pescoço dele, ele se afasta. O Jonathan fica estranha isso, e ele não consegue entender. Passado algum tempo, o conde sempre adia a saída dele, e ele tenta sair e ele descobre que ele está trancado no palácio. O conde diz que ele pode passar por todos os recintos do palácio, desde que as portas estejam abertas. Onde as portas estiverem abertas, ele pode entrar, e que ele nunca deve sair do quarto dele à noite. Então ele resolve sair, e ele vê pela janela um acampamento de ciganos. Ele escreve uma carta pedindo socorro para um cigano e joga moedas de prata para ele. O cigano põe a carta contra o peito e ele parece entender a mensagem dele. Poucos instantes depois, o conde chega no castelo com a carta na mão e diz: o cigano me entregou isso. E ele pega uma vela, coloca fogo na carta na frente dele, e ele estranha, e ele percebe que ele está preso e não pode fugir. Quando ele chega para mexer nas coisas dele de novo, ele percebe que todos os papéis tinham desaparecido. Então ele resolve desobedecer uma ordem do conde e sair à noite. Quando ele sai à noite do quarto dele, ele encontra 3 mulheres, e elas estão com um saco na mão. Parece que tem uma mulher do lado de fora, e a mulher do lado de fora parece que está dizendo: meu filho, devolvam o meu filho, em uma língua estranha. E aquelas mulheres então tiram um bebê do saco e o devoram vivo na frente dele. Ele fica horrorizado, ele desmaia, e quando ele acorda, ele está novamente dentro do quarto dele. Então, de dia, ele sai à procura do conde, que tem uma chave no pescoço, e ele pega e encontra o conde deitado em um caixote de madeira, e pega uma pá e bate na testa dele, e não acontece nada. E ele não consegue fugir. Então, no outro dia, ele tem uma ideia brilhante: escalar a parede do castelo. Então ele consegue fugir e voltar para Londres. Em Londres, ele se casa com a noiva dele, chamada Mina.
E aquilo ele fica se tratando com o psiquiatra porque aquilo fica na cabeça dele. E depois de algum tempo, a melhor amiga da noiva dele, Mina, a Lucy, ela fica sonâmbula. A Mina a encontra em uma praça do lado de um homem totalmente vestido de preto. Ele sai e ela leva de volta para casa à noite. Um doutor chamado Dr. Seward a trata e ele chama um amigo chamado Van Helsing para tratá-la. Pouco tempo depois, eles percebem que um navio desgovernado chegou com caixotes de madeira e apenas um tripulante, que é o piloto, em forma de esqueleto, com os braços amarrados com um rosário no timão, no leme do navio. E com uma garrafa no bolso, ela tem o diário de bordo que diz que um estranho apareceu no navio e matou os tripulantes um por um. Isso é estranho. E lá só tem caixote de madeira. Van Helsing trata da amiga da Mina, que está sonâmbula, e ele faz amizade com o Jonathan Harker, esse Dr. Seward, o noivo da Mina, e mais um homem chamado Quincy Morris. Eles tratam dela, só que ela acaba morrendo e ele diz para eles que ela passou por um estado pior, agora ela será uma morta-viva. Eles não acreditam, até que nos jornais aparece a notícia de que uma dama de branco ataca crianças. As crianças aparecem com 2 mordidinhas no pescoço, dizendo que foram pegas por uma dama de branco. E ele então diz para os amigos dele que essa dama de branco é a amiga da Mina que se transformou em vampira. Eles acham isso estranho e à noite eles vão para o cemitério dela, da Lucy, e a encontram como morta-viva. Então o Van Helsing coloca uma estaca no coração dela, corta a cabeça dela e enche com dentes de alho e diz que essa é a única forma de acabar com os vampiros. E agora eles têm que acabar com o rei dos vampiros. Então eles vão atrás de todas as caixotes de areia que foram encomendados, porque eles foram mandados pelo Conde Drácula. E nos caixotes de areia tem solo sagrado, o único lugar onde o conde pode dormir e se refugiar durante a noite. Então eles colocam pó de hóstia em todos esses caixotes para esterilizá-lo, para que possam queimar o vampiro. E resta apenas um, e eles precisam descobrir onde esse caixote está. Até que o conde morde a Mina, a esposa do Jonathan Harker. Isso acontece, mas ela não se transforma completamente em vampira, ela está se transformando, e o Van Helsing a hipnotiza para saber onde ele está. Ele está em um navio com um caixote de madeira rumo à Transilvânia para voltar para o castelo dele. Então eles seguem em terra para o lugar onde ele está. Quando eles chegam lá, fica mais difícil hipnotizar a Mina para saber onde ele está. Então Van Helsing faz um círculo de hóstia e coloca ela dentro do círculo de hóstia para ela não sair, porque ela pode se transformar em vampira. Aparecem 3 figuras femininas, 3 vampiras que dizem: junte-se a nós, Mina, você é uma de nós. E ele segue elas até uma capela e ele coloca estacas no coração delas e enche a cabeça delas de alho, até que ele vê um túmulo escrito Drácula. Quando ele sai de lá, ele encontra a Mina e eles se encontram com os 4 moços que estão ajudando, e eles estão seguindo uma carroça com ciganos, com armas. Eles apontam as armas para os ciganos para eles soltarem o caixote do Conde Drácula. Eles conseguem abrir o caixote do Conde Drácula. Um deles, chamado Quincy Morris, ataca uma faca no coração dele. Um outro corta a cabeça dele e ele se transforma em cinzas, porque faz muitos séculos que ele era um vampiro. Moral da história: se você for tratar as pessoas com desrespeito, com certeza elas vão revidar, elas vão te tratar com mais desrespeito ainda. Bom, a Bíblia fala sobre isso e ela fala que Deus pune o desrespeito. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 2. Diz: sob o influxo do vinho, Baltazar ordenou que lhe trouxessem as taças de ouro, de prata, que
seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, para nelas beberem o rei, seus dignitários, suas concubinas e suas cantoras. Trouxeram-lhe, pois, as taças de ouro e prata, arrebatadas do santuário do templo de Deus em Jerusalém, e nelas beberam o rei, seus dignitários, suas concubinas e suas cantoras. Eles bebiam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceram dedos de uma mão humana que puseram a escrever por detrás do lampadário sobre o estuque da parede do palácio real, e o rei viu a palma de uma mão que escrevia. Então o rei mudou de cor, seus pensamentos se turbaram, suas juntas e seus ombros se relaxaram, e seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. E logo aos gritos mandou chamar adivinhos, os caldeus e os astrólogos, e disse o rei aos sábios da Babilônia: aquele que souber ler essa inscrição e dela me der a interpretação será revestido de púrpura e receberá um colar de ouro ao redor do pescoço e ocupará o terceiro lugar do governo do meu reino. Daniel foi o único capaz de interpretar isso, e ele disse: a interpretação é essa: Mane, Deus pediu o teu reino e deu-lhe o fim. Tecel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Versículo 30. Nessa mesma noite o rei Baltazar foi assassinado. Esse texto ele fala sobre um rei que desrespeitava muitas pessoas. Ele desrespeitou o povo de Israel. O povo de Israel tinha sido levado cativo pelo pai dele, Nabucodonosor. E ele se julgava superior, ele julgava a corte dele e o povo dele superiores ao povo de Israel. E a primeira lição que esse texto mostra é que ele não respeitou o povo de Israel, né? Ele fez uma festinha particular e usou os utensílios sagrados. A segunda lição é que ele não respeitou a religião de Israel. Existia um tipo de oferta que eram as ofertas de manjares, que era uma refeição que as pessoas davam para amigos no templo de Jerusalém. Existiam utensílios sagrados feitos para isso, eles foram usados numa festa particular do rei. O rei profanou esses utensílios que foram consagrados a Deus, usando em uma festinha particular com seus dignitários, suas concubinas e suas cantoras. Quando um objeto que é separado para o culto para Deus, ele torna-se sagrado. E todos que o profanam, eles cometem pecado horrível contra Deus. Mas aconteceu uma coisa muito pior. Ele desrespeitou o próprio Deus de Israel. 3. Ele desrespeitou o próprio Deus de Israel. Versículo 4. Eles beberam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, primeiro ele não respeitou o povo, depois ele desrespeitou a religião, usou os utensílios sagrados do templo para fazer uma festinha particular. E terceiro, ele começou a cantar louvores aos deuses estrangeiros junto com o povo dele, junto com os amigos dele, com os utensílios sagrados do templo. Deus não deixou isso impune. Isso mostra que Deus, ele zela pelas coisas dele. No Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança. Não era qualquer um que podia pegar na Arca da Aliança, tocar na Arca da Aliança. Somente os levitas que eram consagrados a Deus. E existiram 2 sacerdotes que ofereceram um fogo estranho no altar para Deus, Hofni e Finéias. Eles foram mortos. Deus não deixa a profanação das coisas sagradas impune. Deus pune todas as pessoas que profanam o que é sagrado, desrespeitam as coisas dele e desrespeitam o povo dele. Então a lição que nós podemos aprender com isso é que Deus não deixa o desrespeito impune. Amém?